Podcast é legal. Hoje estamos aqui com ele, o nosso entrevistado do dia, Diego Hamilton da Silva, ou melhor, Diego Hamilton Silva dos Reis. Isso, Diego Hamilton Silva dos Reis, e ele é o nosso entrevistado do podcast É Legal. Vamos iniciar o nosso podcast. Olá, Diego, tudo bom, meu amigo? Tudo beleza, Renatão? Como é que você tá? Muito legal, muito bem, prazeraço ter você aqui comigo neste dia, né? É um dia histórico e, como sempre falo para você, eu creio que será algo para posteridade, porque muitas vezes as pessoas não fazem algo porque acha que é de má qualidade, ou que é amador, ou que é algo que talvez não tenha a qualidade que ele gostaria que tivesse, e acaba não fazendo nada, o que é pior, porque não fica registrado, não é isso, Diego? Exatamente. É ótima iniciativa sua e concordo. Vamos ficar para a posteridade. Perfeitamente. Nós temos nossas limitações, temos conhecimento disso e avançamos dentro dos limites a qual no momento temos a condição de fazer. E então, para iniciar o nosso podcast, eu vou tirar essa musiquinha aqui do fundo para falar agora com ele a respeito de várias coisas. E vai a primeira pergunta para você, Diego. Vamos lá. Quem é Diego Hamilton? Quem é Diego? Olha, Diego atualmente tem 36 anos, pai de família. Eu gosto de falar muito da minha frase aqui do WhatsApp, né? Tá escrito assim: família, trabalho e rugby. E também tem uma frase de um famoso navegador português. Naquela época eles tinham uma expectativa de vida muito baixa, né? Então ele falava mais ou menos assim: já que não nos é dado viver por longo tempo, que façamos algo para atestar termos vivido. Então a gente é isso aí, a gente tenta deixar um legado, né? Então estou em busca disso, deixar um legado para a sociedade. E está no caminho certo. Onde nasceu o Diego? Diego nasceu em Teixeira de Freitas, extremo Oh, sul da Bahia. Apesar de que meus pais moravam aqui em Porto Seguro, mas como parte da família da minha mãe estava lá em Teixeira, e meu pai ainda não tinha se mudado totalmente por conta de trabalho lá em Teixeira, então a gente morava em Porto Seguro. Mas aqueles planos de nascimento, né, com acompanhamento de pediatra, de obstetra, essa coisa toda, era tudo lá em Teixeira na época, então eu acabei nascendo em Teixeira. Depois que nasci, voltei para Porto Seguro e, por uma coincidência do destino, 2 anos depois, meu pai foi oficialmente transferido para Teixeira de Freitas, aí morei em Teixeira por 15 anos. E sempre, todo ano vinha para Porto Seguro. Sempre tivemos casa em Porto Seguro e em 2003, já eu 17 para 18 anos, eu vim morar em Porto Seguro definitivamente. Fiz faculdade aqui e tudo mais. legal. Ô Diego, você falou dos seus pais, mas quem é ou quem são seus pais? Meus pais, minha mãe é Josélia Alves da Silva, ou só Josi, né? Ela mora em Teixeira ainda. Meu pai é Hamilton de Oliveira dos Reis. Hamilton, o Hamilton Fiscal, como muita gente conhece lá em Teixeira de Freitas. Também mora em Teixeira. E meu pai vem mais para Porto Seguro, né? Tem mais ligação com Porto Seguro. E são os meus pais, né? Que me deram a oportunidade de estar nesse mundo, né? Graças a eles estou aqui, né? Não fosse eles. Então a gente tem uma dívida eterna, vamos dizer assim, com nossos pais. Uma gratidão eterna com eles, né? Muito bem. Agora outra pergunta. Você tem irmãos? Tenho duas irmãs, uma mais velha, um ano mais velha, que é a Patrícia, mora no México, é executiva de uma multinacional. E uma mais nova, chama Tiala, que mora aqui em Porto Seguro. Ah, legal. Tem a Tiala e tem a Patrícia. Exatamente. Então é só mulher. Só mulher, eu sou do meio. Você é o do meio Sou do meio. e veio para resolver a parada, então. Exatamente. Vai Não dar é um isso? equilíbrio na força aí. Muito bem. Ô Diego, você é casado? Quem é a sua esposa? Sou casado. Minha esposa é a Aline Nascimento Silva, minha companheira de longa data. A gente está junto desde 2006. Então façam as contas aí, para mais de 15 anos juntos, né? E já temos filhos, 3 lindos filhos. Também a produção é constante, mas acho que agora a gente dá uma pausa aí na produção de filhos.
E ela me acompanha em tudo, é minha sócia de trabalho, é minha companheira de vida, é minha companheira de rugby também. Então, Você falou da Aline Nascimento, que é a sua esposa, e você falou dos filhos. Diego é pai de quem? sou pai de Alice, tem 19 anos, sou pai de Leon Pietro, tem 11 anos, e sou pai de Luiz Hamilton, tem 3 anos. Olha aí. É, Quer dizer então que agora foi contrário, né? Lá foi duas mulheres e um homem. E exatamente. cá Aqui, foi dois homens e uma mulher. 2 homens e uma mulher. Exatamente. Muito legal isso aí. É bom, né? A gente saber um pouco a informação a respeito do nosso entrevistado. Então vocês ouviram aí um pouco da história do Diego, né? Que é de Teixeira de Freitas e que seus pais ainda estão lá em Teixeira de Freitas, que sua esposa é a Aline e que ele é pai dessa garotada aí. E agora nós vamos querer saber um pouco da sua vida profissional. Diego formado, falou aqui que fez faculdade. Qual é a sua formação, Na Diego? verdade, aqui em Porto Seguro, eu tenho 2 graduações, né? Eu formei em administração de empresas, com ênfase em tecnologia da informação. Aqui na extinta Facdesco, né? Uma faculdade que marcou a época aqui em Porto Seguro. Por ser a primeira faculdade de Porto Seguro, né? Começou lá em 2003, 2002 para 2003. 2002. Eu entrei em 2003 e na época tinha feito vestibular em Ilhéus, em Salvador. E Ilhéus eu estava aguardando, fiquei na lista de esperas. Só que aqui em Porto Seguro, a faculdade me deu uma bolsa, porque eu passei em primeiro lugar no vestibular. Então isso me estimulou muito a ficar aqui. E ela dava um incentivo também, se você fosse o melhor aluno do semestre, o próximo semestre você também ganhava a bolsa. E aí eu fui o melhor aluno por uns 2 ou 3 semestres até eu começar a trabalhar e estudar. E aí não deu, não consegui mais, mas me formei, tive uma ótima formação. Fui trabalhar na área de hotelaria e logo depois na minha área de formação, fui trabalhar na Veracel, trabalhei 6 anos na Veracel, nos setores de sustentabilidade e auditoria interna. E resolvi dar uma mudada de vida ao querer fazer uma nova graduação, dessa vez em educação física, pois eu sempre estive ligado ao esporte, desde criança, aí na fase da adolescência se intensificou comigo participando, né, de competições e tal. Mas ainda utilizo da minha formação, porque hoje sou sócio proprietário de um restaurante e administro ele com minha sócia e esposa no centro de Porto Seguro, que é o Kings Grill Restaurante. E Muito, temos outros negócios também, porque a gente nunca pode parar, né, Renatão? Então a gente tem outras coisas aí no radar, mas no momento é isso, de mais sólido. Você falou tão somente de uma experiência no sentido profissional de uma empresa, mas eu tenho conhecimento que você também já trabalhou em outras empresas. Qual Sim. foram elas? Bom, a primeira empresa que eu trabalhei foi o Café HR, que era o empreendimento da minha família, né, aqui em Porto Seguro. Meu pai criou em 97. Depois fui trabalhar no Arcobaleno, trabalhei no setor administrativo do Arcobaleno, foi, vamos dizer assim, meu primeiro emprego formal, né, de carteira assinada e tudo mais, cumprindo horário, aquela coisa toda, chefia, diretoria, gerente. Eu estava no meio da faculdade, foi aí que começou o negócio lá da bolsa a dar uma degringolada, mas foi uma ótima experiência ali. Acho que a gente tem que passar por essas situações. Conheci muita gente, né, passei por muita situação. Depois foi no Arcobaleno. Depois do Arcobaleno, eu trabalhei na Congrega Bahia, que na época era uma empresa pequena, fazia uma recepção de casamento, de algum evento. E pude participar do começo dessa que seria que é considerada hoje a maior empresa de eventos do sul da Bahia, né? E com Guto, Kátia, Lúcio e companhia limitada. Mas trabalhei só por 4 meses na Congrega Bahia, que me deu uma experiência gigante. Foi uma mini faculdade que eu fiz ali, né? Porque nesse período eu tive gastrite, eu perdi bolsa de faculdade, eu encerrei um namoro de quase 3 anos. Então, assim, foram coisas, desafios, intempéries, dificuldades que depois você leva pro resto da vida. Você passa por isso logo cedo, você está pronto para muita coisa que a vida vai te proporcionar futuramente. Fica para a Posteridade. posteridade. E aí da Congrega Bahia aí eu fiquei uns 6 meses finalizando a faculdade, estava no último semestre,
E aí voltei mais para a área de tecnologia, da informação, de sistemas. E aí fui trabalhar e recebi uma proposta do Brisa da Praia, do Hotel Brisa da Praia. Estava precisando de um recepcionista bilíngue. E como eu desde os 14 anos falo inglês, e, e aí eu fiquei naquela, poxa, quase não uso meu inglês aqui e tal, mas poxa, não queria voltar para a hotelaria. Mas me convenceram, tá? E eu fui. E aí foi uma ótima escolha, porque lá no Brisa da Praia eu conheci excelentes pessoas, amigos que eu tenho até hoje. Seu Amante, Dona Pilar, Daniel, Josivaldo, uma galera aí, Thelma, é, enfim, Wagner, uma galera que, pessoas que são verdadeiras referências na hotelaria de Porto Seguro. E no Brisa da Praia, fazendo um atendimento com clientes, uma gerente da Veracel me viu meu desempenho, vamos dizer assim, guardou aquilo, não falou nada para ninguém, voltou ela a trabalhar, eu entrei de férias, e no meio das férias eu recebi uma ligação da Veracel dizendo que eu fui escolhido para participar de um processo seletivo. Era uma lista fechada, com 4 pessoas, e que eu tinha uma grande chance de passar, porque a gerente do setor, da área, me conhecia e tinha ótimas referências sobre mim. E aí, quem é essa pessoa, quem é? E falaram, Eliane Anjos. E eu demorei uns 10 segundos para lembrar, porque são várias pessoas, né, que a gente atende lá na hotelaria. É mais fácil o hóspede lembrar da gente do que a gente lembrar do hóspede. Mas eu lembrei dela, porque ela ficou um mês lá, e eu lembro quando ela chegou e tudo mais. E não sabia que ela estava me observando. Mas a gente está sendo observado o tempo todo, né, Renato? Então, Com certeza. foi muito bom. Fui lá na Veracel, fiz entrevista, passei. Mudei de setor, saí de uma hotelaria para uma indústria de celulose, né, que é uma multinacional. Foi um grande impacto. E ali na Veracel, eu fiquei 6 anos. Ali foi que realmente eu fui ver tudo que eu aprendi na faculdade de administração. E também a Veracel teve muito do meu esforço, dei muito do meu conhecimento para a empresa, principalmente do meu terceiro ano seguinte, que eu estava bem maduro já, conheci a empresa como um todo, comecei a desempenhar bem, a ponto que eu mudei de cargo lá dentro da empresa, mudei de setor, saí da diretoria de sustentabilidade para ir para a diretoria financeira, para trabalhar na parte de auditoria interna, e comecei a rodar mesmo toda a empresa, todos os setores da Veracel, que é uma empresa muito grande, fazer auditoria em empresas parceiras. Isso me deu muita experiência. No meu último ano de Veracel, fiz parte da implantação dos riscos, da estratégia de riscos da empresa, mas já era hora de dar uma mudada. E eu já vinha pedindo há um tempo para o meu diretor que eu queria sair da empresa, e até que um dia ele falou, tá bom, então vamos fazer esse processo naturalmente. E a gente fez, saí, não me arrependo, foi uma das grandes lições que eu tive, foi trabalhar na Veracel, mas também uma das grandes atitudes que eu tomei na minha vida foi sair da Veracel, porque para a região que a gente vive, Renata, assim, é como se fosse uma atitude errada você sair de uma empresa que paga muito bem, tinha um bom salário, que te dá muitos benefícios, não te dá uma estabilidade, mas se você desempenha um bom trabalho, você fica ali mesmo, porque eles apreciam quem trabalha bem. Eu me destacava em relação aos meus colegas, devido ao inglês, devido ao conhecimento em outras áreas. Mas, como eu te falei, eu precisava mudar de vida, porque estava surgindo algo na minha vida que me levaria a outros caminhos, que é o rugby, né? Mas saí da Veracel para administrar 2 quiosques da minha família, lá na Praça do Relógio, que era o HR Drinks e o Café HR. E também recebi um convite para ser professor do Senac. Eu que tinha sido aluno do Senac na época de hotelaria, né, lá em 2007, fiz o caminho reverso, agora virando professor, 7 anos depois. Então isso para mim também foi muito orgulho. Para o Senac foi muito orgulho, né? Venderam muito bem essa imagem de que o aluno pode se tornar um professor, né, na própria instituição. E formei muitos alunos, passei o máximo de experiência, ainda passo, porque ainda sou professor contratado, aí depende também da nossa agenda, né? Ainda passo. Tento passar o máximo do mercado de trabalho, que eu acho que hoje falta muito no aluno. Muito livro, muita teoria, eles não leem quase nada, eles esquecem da teoria toda, mas a prática é praticamente inesquecível. O que você pratica, você lembra, você se recorda e leva para a posteridade. Muito bem, tá aí então, né? Essa é uma entrevista com
Diego Hamilton, ele está falando um pouco aí sobre a sua vida, sobre a sua experiência, sobre quem é ele, sua família, a sua formação. Mas agora nós vamos entrar no finalmente, que é a razão de estarmos aqui, é juntar o útil e o agradável. Olha aí, juntar o útil e o agradável, que é a chegada, né, do Diego em algo que ele falou, acabou de comentar aqui na formação dele, que é o rugby. Diego, o rugby não é um esporte nacional. Fala pra gente um pouquinho da história do rugby. O rugby é um esporte que ele nasceu lá na Inglaterra, né, há quase 2 séculos. Ele veio de uma variação de vários outros esportes que na época da Idade Média se jogavam, né? Há relatos de esportes com bola entre uma cidade contra outra cidade, você tinha que levar a bola até o outro lado da cidade. E essas coisas vão se atualizando de acordo com o avanço da sociedade, né? Vai ficando menos agressivo, vai ficando com mais regras para justamente ser mais divertido. E até que um jogador de rugby, que na época ainda não se falava rugby, mas um jogador de futebol, vamos dizer assim, chamado William Webb Ellis, num jogo de futebol com as regras da cidade de rugby. É bom lembrar que naquela época na Inglaterra cada cidade tinha suas próprias regras para o que se chamava de futebol. Então tinha cidade que era permitido, por exemplo, você chutar a canela do adversário, isso era legalmente permitido, você podia fazer isso. Tinha cidade que o gol só valia se fosse acima do travessão e não abaixo. Tinha cidade que o gol valia 3 pontos e não 1 ponto. Enfim, tinha cidade que permitia contato físico entre os jogadores. Tinha cidade que não permitia, que permitia você pegar a bola com a mão. Tinha cidade que só o goleiro podia pegar a bola com a mão. Enfim, na cidade de rugby tinha algumas regrinhas bem básicas, mas diz a lenda que um jogador chamado William Webb Ellis pegar a bola com a mão, depois de um jogo entediante, onde ele não conseguia dominar a bola com os pés, ele pega a bola com a mão e sai correndo. E atravessa o campo todo e apoia a bola no chão. O que dizem que ali todos ficaram parados e falaram: que jogada sensacional. Né? Então dizem que ele é né, o princípio do rugby começa ali, né? É você pegar a bola com as mãos e correr para frente, né? Esse é o princípio do rugby. Mas aí foram se colocando outras regras, pegando umas de outras cidades, colocando na cidade do rugby. Então começou a falar: tem um futebol na cidade de rugby que é bem legal, vamos jogar nas regras da cidade do rugby? Vamos. E aí até virar rugby, né? Vamos jogar rugby. Mas o ponto crucial foi em 1863. Houve uma reunião entre todas as cidades da Inglaterra que se praticavam algum tipo de futebol para se padronizar as regras, porque já estava tendo muita confusão. Tinha cidade que a bola era oval, tinha cidade que a bola era redonda, tinha cidade que a bola era feita com bexiga de porco costurada, tinha cidade que era feita com couro de animal, e aí não inflava direito, era mais pesada. Tinha cidade que a regra... Aí eu ia jogar na sua cidade, né, Renato? Sua cidade não permitia contato físico, mas a minha permitia. E aí eu numa dessa, ia na minha regra e te machucava. Aí você não gostava, porque você não conhecia a minha regra. Então eles se reuniram e falaram: vamos organizar, vamos padronizar. Que é a famosa reunião da FA, né, que ele chama, Federal Association. Onde se definiu que o futebol seria jogado com 11 jogadores, só o goleiro podia pegar a bola com a mão, e o gol ia ser debaixo das traves e do travessão, ia valer 1 ponto, e isso tudo mais. E o pessoal do rugby não aceitou, porque ia perder o contato físico, ia perder todo mundo pegar a bola com a mão. Algumas cidades foram na onda do rugby, também não aceitaram, então essas cidades não assinaram o acordo. Quem assinou hoje são os que jogam futebol que a gente conhece, né? Futebol que o Brasil é pentacampeão mundial e tudo mais. E o rugby seguiu um outro caminho. Né? Então, ali naquele momento, o rugby e o futebol se separam, ficam só na irmandade, e o rugby segue seu caminho. Com o futebol indo para o profissionalismo e o rugby indo com suas regras e sendo contra o profissionalismo. Isso é importante a gente falar, porque o rugby só virou profissional em 1995. Então a gente tem o quê? Pouco mais de 20 anos, 20 e poucos anos de profissionalismo no rugby. O que teve coisa boa e coisa ruim. Coisa boa, que se valorizou tem muitos princípios bons, como solidariedade, como paixão, como disciplina, respeito, né? O ambiente do amadorismo, se você não cria esses princípios fortes, você não consegue jogar.
E o fato de não ter sido profissional fez com que o rugby ficasse muito recluso a alguns países, a ponto que o Brasil, tamanho desse, tem uma atividade de rugby muito pequena. E só começa o rugby no Brasil a desenvolver de 20 anos para cá, né? Mais clubes participarem e tal. O que faz com que o Brasil não seja uma potência no rugby. Isso já é para a gente um desafio. Para o brasileiro não estar em primeiro em algum esporte, ou não estar entre os primeiros, já torna-se um grande desafio. Então a gente tem que explicar sempre que, olha, o Brasil não é tradição no rugby, então a gente não vai ter bons resultados agora. Mas a gente está plantando os resultados para a posteridade. Muito bem, você disse que aí o rugby seguiu. E quando o rugby seguiu, ele acabou chegando em Porto Seguro. Como é que foi essa chegada do rugby em Porto Seguro, Diego? Olha, essa chegada tem muito a ver com um canal de televisão que começou a transmitir a Copa do Mundo de Rugby. E ela transmitiu em 2003, eu não assisti, transmitiu em 2007. E eu assisti alguns jogos. E eu assisti, na época eu jogava handball, era da seleção de Porto Seguro de handball, e tinha muito aquele dilema, né, que o atleta amador ele não poderia ser um profissional de uma área e também ser jogador. Ou ele tinha que ser jogador do esporte dele, ou ele tinha que ser um profissional. E eu lembro que o narrador da ESPN, ele falava assim, agora tá pegando a bola o jogador, Felipe Contepom, da Argentina, ele é formado em medicina e ele joga na Irlanda. E eu falei, caramba, esse cara é médico e é jogador de um alto nível, né? E aí, enfim, aí outro jogador pegar na bola, ele falava, né? Isso tudo por conta do amadorismo do rugby, de não ser permitido o profissionalismo por muito tempo. Os jogadores tinham esse grande desafio. Ele tinha que se formar, ser um engenheiro, um advogado, um médico, enfim, qual seja a profissão, e ainda ser um bom jogador. E eu falei, olha que legal esse esporte, cara. Bem legal. Então é possível, isso é possível. Não era como antes se dizia, pelo menos no meu meio, que isso era impossível. Ou você era uma coisa ou era outra. E eu fiquei, vamos dizer assim, com o rugby na minha cabeça, um pouco hibernado, né, ficou em hibernação. Porque 5 anos depois, quando eu falei, agora pra mim já deu no handball, parecia que vinha uma voz ou uma mensagem assim, olha, vai pro rugby, o rugby tá precisando de pessoas novas, assim, com uma energia ainda. Eu ainda tinha muita energia pro esporte e tava vendo que a minha energia no handball, ela não tava surtindo efeito nenhum, né? E eu falei, se é para eu gastar minha energia com algo, vou gastar com algo novo, algo que eu possa ser pioneiro, que eu possa ajudar pessoas, não algo que o handball as pessoas já olhavam de lado, já sabiam o que era e não davam a mínima importância, não tinha nenhuma novidade no handball, eram as mesmas pessoas, os mesmos adversários sempre, e a falta de apoio de sempre. Então vou tentar pelo menos algo novo, algo que eu achei interessante lá atrás, em 2007. E aí tinha uma propaganda da Topper, que estava começando a apoiar o rugby no Brasil, e era uma propaganda assim, era bem curta. Era fazer uma brincadeira com o rugby, que não é nada popular no Brasil, né? Mas falava assim no final, rugby, esse esporte ainda vai ser grande no Brasil. E era como se fosse uma mensagem para mim, tipo, era justamente no momento que eu estava querendo sair do handball e ir pro rugby, começou a surgir uma série de propagandas na televisão dizendo que o rugby ia ser grande. Era como se estivesse falando assim, vai, Diego, é isso aí, você quer mais um incentivo, mais um empurrãozinho, eu tô te dando. E aí eu fiquei com aquele, eu comecei a pesquisar, eu falei, não, isso não vai dar certo, cara. Aí pesquisava mais um pouquinho, no horário de almoço ela pesquisava, comentava com um colega meu de trabalho, os caras davam risada de mim. E aí a coisa foi levando, até que um dia eu falei pra minha esposa, né, Aline? Falei, bem, e aí? Como é que eu vou fazer? Porque não tem jogador aqui em Porto Seguro, não tem, pesquisei aqui, não tem nenhum treinador, não tem clube, não tem nada em Porto Seguro. Aí que ela vira pra mim e fala numa frase curta. É simples, você vai ter que ser tudo isso. E vira e volta a fazer o que ela estava fazendo, e eu fiquei com aquilo, Renato. Eu falei, cara, não é possível, peraí, eu vou ter que ser árbitro, eu vou ter que aprender todas as regras. Aí eu voltava com a pergunta, eu vou ter que aprender tudo? Você vai ter que aprender tudo. Se você não quer, você vai ter que aprender tudo, você não tem ninguém aqui. Aí eu virava, tá bom, mas eu vou ter que ser o treinador? Se eu nunca joguei, como é que eu vou treinar alguém que eu nunca... Então você aprende todas as técnicas, aprende tudo que você puder. Então eu fiquei de metade do ano de 2012, a primeira metade, só me convencendo que eu deveria fazer tudo isso. Porque era a minha grande dificuldade. Eu queria me divertir num novo esporte,
Eu já estava projetando que eu falei, não vou me divertir, que eu vou me lascar aqui, eu vou me dar mal. Mas aquilo já não saía mais de mim. Aí eu já busquei uma série de coisas, de clube, como criar um clube e tal. Até que chegou o fatídico dia, o dia 18 de agosto de 2012, que eu estava montando um e-mail para mandar para a Federação Baiana. E eu só estava no rascunho, né? Nunca mandava esse e-mail, só ia melhorando ele, tá? Que nesse dia era um sábado, e eu tinha folga no sábado e no domingo, sabe? Lá da Veracel, ainda trabalhava na Veracel. E resolvi, nesse dia, falei, desse dia não passa. Ou eu desisto disso, ou eu vou com tudo agora. Então eu sabia que era um dia crucial, eu tinha que realmente tomar a decisão. Eu me conheço bem, eu sei que eu faço poucas coisas na minha vida, mas as poucas coisas que eu faço, eu coloco muita energia, muita intensidade. E aí no finalzinho da tarde ali eu mandei um e-mail para a federação. Foi um e-mail curto, né? Era assim, olá, meu nome é Diego, eu sou de Porto Seguro, eu quero montar um clube de rugby, vocês podem me ajudar? E mandei. No momento que eu mandei, eu sabia que a minha vida não seria mais a mesma. Eu sabia que meus finais de semana estariam praticamente todos comprometidos. Eu sabia que eu ia conhecer novas pessoas, que eu não sabia quem eram, mas eu sabia que eu ia conhecer novas pessoas. E sabia que muita coisa que eu nunca fiz na minha vida eu ia fazer. Mas estava pronto para o desafio e foi isso. Em menos de 24 horas, o presidente da federação, na época, me mandou mensagem. Hoje é um amigo, né? Virou um amigo, mas na época ele me ajudou muito, me ligava, me instruía. E eu fiquei de agosto de 2012 a março de 2013 planejando o que seria o primeiro treino e o início do Porto Seguro Rugby Clube. Que foi no dia 12 de março de 2013, o primeiro treino. Foi esse período de 8 meses praticamente, de agosto de 2012 a março de 2013, foi um período bem distinto da minha vida, porque talvez foi o único período que eu fiz coisas como parar pessoas na rua que eu nunca vi e convidar elas, como promover algo que eu nunca tinha praticado, mas eu tinha tanta certeza que era bom, eu tinha tanta convicção de que aquilo faria bem para as pessoas. Então, e eu sou um cara mais na minha, eu sou um cara mais discreto, eu não sou de conversar com pessoas que eu não conheço, eu sou mais calado. Então, mas nesse período de 8 meses eu me transformei. Realmente, se você falasse que eu era, acabei de ver um cara doido ali parando as pessoas na rua, eu aceitaria numa boa. Porque realmente eu fiz coisas que pra mim é coisa de louco, né? E se você me perguntar, dia que você faria de novo? Não faria de novo. O que eu fiz. Já foi. Quem viu eu fazendo, viu. Quem não viu, não vai ver mais. Né? E foi isso. Aí vieram alguns malucos. O primeiro treino deu 6 pessoas. Fora eu e mais um amigo meu do handball, que é o Miqueias, que teve um problema nas costas e já não podia mais jogar, mas ajudou o clube no começo, principalmente na preparação física. Né? E é um amigo de sempre para a vida e um grande apoiador do rugby. E começou o rugby aí, a gente sem saber muita coisa, a ponto que nos primeiros anos a gente não fez jogo nenhum em casa, a gente só viajou, a gente perdeu todos os jogos que a gente jogou, todos os jogos mesmo. A gente só foi ganhar um jogo no final de 2014, uma disputa de terceiro lugar lá no Espírito Santo. Ô Diego, Oi. Tá muito legal o papo e você tá atropelando, cara. Você tá voando aí, voando alto, porque eu ia perguntar pra você de que forma o rugby entrou na sua vida, você já falou, né? Se foi paixão à primeira vista, com certeza. E agora do envolvimento, né? Se deu, de que forma, você já também disse, os primeiros parceiros, você já tá nessa parte aí. Dos primeiros parceiros, né? Já falou até o nome. E agora você já tá da criação do Toru, que você já tá chegando lá, já. É interessante quando a coisa flui, é importante, né? Aqui nós falamos no início que não haveria nenhum tipo de limite ou forma. Nós vamos indo aqui, mas eu fico muito feliz porque a coisa está indo dentro de um caminho que é aquilo que nós traçamos. Então você falou a respeito de quando e em que forma entrou, como eu disse, esse envolvimento foi algo muito legal, essa parte aí do envolvimento. Eita, tá certo. Vai dar certo, já deu certo. Do envolvimento, né? Essa questão dos primeiros parceiros e a criação da equipe. Nós estamos aqui agora, já que você falou do início dos parceiros, dos camaradas que foram lá,
que desse cidadão aí, a qual é um amigo e irmão para a vida toda, a criação da equipe do Tourux, né? Tem uma história bem legal. A gente vai ter que voltar um pouquinho. Ainda em 2012, quando o presidente da federação me falou, Diego, uma das coisas que você vai ter que fazer é criar um CNPJ. Os clubes, você está criando um clube de rugby, né? Então você tem que ser uma entidade, uma pessoa jurídica, sem fins lucrativos, mas uma entidade privada, com objetivo de esporte e tal, estatuto, aquela coisa ata. Eu falei, tá bom, vamos fazer. Eu falei, como é que eu faço? Não, você liga para você tem algum escritório de contabilidade conhecido, eles fazem isso e tal. Eu não tinha nenhum conhecido. Aí o que eu fiz? Fui no Google, digitei escritório de contabilidade em Porto Seguro e apareceu uma lista. Peguei a lista, peguei o nome e o número, peguei eu lembro que eu peguei uns oito escritórios, falei, vou ligar. Vou ligar e ver se alguém apoia a causa, né? Porque não tinha recurso nenhum. E como era sem fins lucrativos, vai que eu sensibilizo algum, né? Que possa fazer esse trabalho para começar. Mas você acredita, Renato, que o primeiro número que eu liguei, Prisma Contabilidade, atende o dono da empresa, Fábio, e de início, de imediato, ele aceita. Eu falei assim, duas frases, olha, eu tô montando um clube de rugby e tenho que criar estatuto, enfim, gerar o CNPJ, essa coisa toda, você pode me ajudar? Com certeza, Diego, que legal, até que enfim alguém em Porto Seguro. Aí eu tirei o telefone assim né, o fone assim, eu olhei e fiquei olhando assim, falei, não acredito, cara. Esse cara mesmo vai ajudar o primeiro, né? E aí, tanto é que no ano de 2012, as primeiras reuniões do clube foram no escritório da Prisma, ali perto, ali na São Sebastião, ali perto do supermercado Porto Sol. Não está mais ali, né? E aí precisava depois criar um nome. Que nome? Qual o nome que eu vou dar, né? Precisando de um nome impactante, tudo. Aí eu tinha assistido aquele filme Avatar, tinha uma ave no filme que muda a história do filme, para quem não viu, já tô dando spoiler já, chamada Toruk. E eu falei, Toruk, esse nome é forte, esse nome é bonito, cara, esse nome é curto, esse nome, eu gostei desse nome. Porra, uma ave gigante, significa rei leão voador. Eu falei, é uma coisa assim, impactante, assim, eu quero isso daí. Eu quero isso pro meu clube. Quero que meu clube quero que meus atletas sejam os Toruks, né? E aí chamei um designer, ele trabalhava na Papelaria Universo, Murilo, parceirão nosso. Primeiro designer que eu falei, Murilo, meu nome é Diego, eu tô criando um clube de rugby, eu já tenho um nome, tenho uma ideia. Você quer ajudar a gente? E ele ajudo sim. Aí eu falei, vamos fazer uma reunião? Bora. Aí dei o endereço da Prisma, e ele foi lá e ficaram nós três conversando o que podia ser um clube de rugby e tal. E eles perguntando como é que era o rugby. Eu sabia pouco, mas já estava falando, né? Então o início tudo foi assim, foi tudo em 2012. Eu não conhecia nenhum atleta do clube, nem eles me conheciam. Eu não conhecia nenhum adversário. Eu não conhecia ninguém do rugby. Eu estava criando um negócio de fato do zero, para quando eu fosse apresentar para alguém, já tivesse alguma coisa. Essa pessoa já ia ver, olha, tem alguma coisa aí, esse cara não está me enganando, não é um aventureiro, enfim. Eu tinha muito receio disso, né? Primeiro porque o rugby não era conhecido, né? Enfim, e foi assim. E aí o Murilo fez a primeira arte, a primeira identidade visual, foi muito elogiado, eu gostei bastante. Eu lembro que ele falou que não seria de graça. E eu falei, tá, poxa, quanto é que você vai me cobrar? Aí ele, olha, eu vou cobrar bem abaixo do que eu cobro, eu vou cobrar R$ 400 para fazer toda a identidade visual. E aí eu lembro que eu dei 2 cheques para ele de R$ 200. A Aline não sabe disso até hoje, mas vai saber, né? Pela posteridade vai saber. E foi assim. Ainda tudo isso em 2012. Então, em 2013, já tinha a identidade visual e tudo era hora de recrutar os atletas, né? Então eu fui em treinos de handball, treino de futsal, treino de basquete, de vôlei. Eu fui em academia de jiu-jitsu, eu fui em as pessoas na rua passando que eu via correndo ou que eu via fazendo alguma atividade física. Eu chamei todo mundo que eu imaginava e quem eu não imaginava. Chamei parente, amigo, desconhecido, chamei todo mundo. Eu não fiz as contas, mas com certeza eu chamei mais de 500 pessoas, para no primeiro dia irem 6. Então, eu já comecei a ver que não seria fácil, né?
Por mais paixão e vontade que eu tinha, não ia ser fácil. Mas foi assim, sempre foi assim. Eu lembro que uma vez a gente foi numa escola, já ultrapassando um pouco a conversa, Renato. Essa escola tinha 1.800 alunos. E a gente foi em cada sala e a gente falou com cada um dos alunos. Né? Já era um clube, já era tudo já estruturado. Isso foi em 2018 já. E vou adiantar logo, veio um aluno jogar rugby. Então, se a gente pega essa proporção, sempre vai ser muito difícil. A gente tem que realmente falar para multidões, para milhares de pessoas, para que a gente tenha um bom número de atletas. Mas foi assim, lá no começo, 2013. Aí o primeiro treino foi lá na Boca da Barra, que foi durante uns 2 anos a nossa casa, né, de treino, um campo público de areia. E foi assim que começou. Né? Primeiro ano, como eu falei, as primeiras competições de Campeonato Baiano, perdendo jogos, mas adquirindo muita experiência. E até se consolidar como uma das referências do rugby baiano. Foi uma grande luta, muitos atletas. Eu acho que eu devo muito isso aos primeiros atletas, porque eles conseguiram fazer com que o meu sonho fosse realizado. Por mais que depois os meus sonhos foram mudando, né? Então, ao invés de agora já não estava mais satisfeito em ter um clube, queria ser campeão baiano. Já não mais queria ser campeão baiano, porque já tinha sido. Queria ter equipe juvenil, categoria de base. Já não queria mais ser isso, porque já fui. Já quero ter uma sede, já quero ter um campo próprio, já quero outras coisas. Mas lá atrás, quem me ajudou a realizar esse sonho foram os primeiros atletas. Eles acreditaram em mim, acreditaram no treinamento, que era muito simples. E a felicidade de ser campeão foi muito grande, né? Os primeiros títulos, as primeiras vitórias. Então, muita boa história, muita coisa boa. Nós estamos aqui com o Diego Hamilton, né? Ele iniciou o rugby em Porto Seguro e ele está falando a respeito da formação dos atletas, a trajetória do rugby em Porto Seguro, as competições, as quais no primeiro momento não houve vitória, infelizmente foi só aprendizagem ou aprendizado. E eu gostaria de saber, Diego, quantas equipes estão em atividade em Porto Seguro do rugby hoje, entre todas, feminina e masculina, e quantas equipes nós temos hoje? Hoje em Porto Seguro a gente coloca numa competição 4 equipes. A gente coloca uma equipe adulto feminino, a gente coloca uma equipe sub-18, que no rugby a gente chama de M18, quer dizer menor de 18 anos, masculino, e a gente coloca 2 equipes adultas masculinas. Então a gente está falando aí de 50, 60 atletas, né, que representam essas 4 equipes. Quando a gente chega numa competição, seja ela qual for, a gente coloca essas 4 equipes que representam Porto Seguro. Claro que a maior chance está no adulto masculino, uma das 2 equipes é uma equipe mais forte, mas também está no M18 masculino. Ano passado conseguiu ganhar de uma equipe que só ganhava na Bahia, nunca tinha perdido, que era a equipe de Adustina, lá no semiárido baiano. Ano passado a gente ganha deles, na casa deles. E o adulto feminino, que é tetracampeão baiano, também outra referência. Apesar que a gente está precisando de uma renovação, agora as minhas estão ficando velhinhas, né, coitadinhas das torucas. Mas faz parte. Todo esporte você precisa de renovação. Elas estão cientes disso, estão ajudando o clube nessa renovação. E são essas 4 equipes que a gente coloca. Qual o nome, Diego, das equipes? As 2 equipes masculinas é a Torux Olímpicos, que é a equipe principal, e a Torux Podium, que é a equipe de desenvolvimento. E tem o Porto Seguro M18 e as Torucas As Torucas, inclusive, às vezes, Renata, elas se dividem, tá? Elas viram olímpicas e depende da ocasião, depende da quantidade de atletas. Mas, em geral, a gente tem mantido uma equipe. Para a apresentação, a gente coloca 2. Mas nas competições baianas, a gente só leva uma equipe feminina. Legal. São as Torucas. Muito bom. Eu conheço algumas das meninas, inclusive a sua esposa, a Aline Nascimento, ela também faz parte da equipe. Nessa trajetória também, sua cunhada, qual é o nome dela? Alane. Alane também, né? É a família também da sua esposa, tem mais pessoas, que tem uma sobrinha também. Tem a sobrinha Sil, a Clarialice também joga. E tem as amigas de Aline, né? A Mila, que também era minha amiga no handball, jogou na seleção de handball de Porto Seguro. Tem a Joyce também, que veio do handball. Tem a Auri, que veio do basquete, também amiga de Aline. Falei todas. Aí tem mais novas, né? Tem Maria, tem Bruna, são mais novas. Mas a base são essas aí. Me lembro de alguém que também iniciou com você e com a Aline, né?
A maior narradora de rugby de É, Porto Samile. E Seguro. já passaram várias. Já passaram Samile, muito boa jogadora, veio do basquete. Passou a Simoni também, que veio do basquete. Foi campeã baiana em 2016. A Ingrid, talvez a que teve mais sucesso, porque ela pegou bem pioneira, bem dos primeiros treinos. Ingrid já estava aposentada do handball, mas apaixonada por esportes. Trouxe a filha dela, Vitória, um grande talento. A Vitória, principalmente na liderança, né? Aí, um outro podcast a gente fala mais sobre as posições do rugby, né? Os requisitos para cada um. Tô lembrando agora da Tamires. Tamires é nosso talismã, né, do time feminino. A gente recrutou ela numa escola. E uma escola de 525 alunos, só vieram 2. E o rapaz, vieram um rapaz e a Tamires, mas o rapaz ficou só 2 semanas e não voltou mais. E a Tamires ficou com a gente até hoje. Você olha pra Tamires, o físico dela é uma pessoa mais magra, você fala, isso aí não vai jogar nada, mas no rugby ela é uma das lideranças da equipe. E cinegrafista também? É cinegrafista, é da diretoria do clube, ela ajuda muito o clube. E a gente fica muito feliz de ver pessoas que talvez outros esportes não aceitariam, mas o rugby aceita. E elas têm um papel de destaque no rugby. São coisas que o rugby consegue fazer. Isso é muito bom, Renato. Isso mostra que aquele esforço lá atrás de fazer uma coisa legal pelo rugby, com o rugby, dá certo. Às vezes não vai dar tão certo no que eu quero, talvez a minha exigência é muita, mas ela tem pequenas vitórias no rugby que são bem legais, né? E fica para a sociedade, não fica para o rugby só. E muito bom, mandar um abraço aqui para todas elas, todo mundo do rugby. Legal, muito legal toda essa história. Eu gostaria de fazer uma outra pergunta para você sobre o calendário. As competições, ela tem calendário fixo? Tem. A Bahia, a Federação Baiana, ela promove competições em diferentes níveis. Então, no começo do ano, você joga no nível municipal. Os clubes são estimulados a que seus jogadores joguem entre si, e joguem dentro da sua cidade. A gente já passou por essa fase no ano, né? Nós estamos em março. Agora nós estamos chegando na fase regional. Então a gente joga na nossa região, que é Costa do Descobrimento e Espírito Santo. Então já teve uma Copa 24 horas aqui em Porto Seguro. Agora, 30 de abril, tem uma viagem para o Espírito Santo, né? Isso aqui na nossa região. As outras regiões da Bahia, que é Sudoeste Baiano, Metropolitano e Semiárido, também estão fazendo a mesma coisa. Certo. Depois dessa fase regional, a gente entra na fase de clubes estadual. Aí são 2 competições. Uma de Sevens, que é o rugby de 7 jogadores, e uma de 15. A de Sevens esse ano vai ser em Adustina e a de 15 vai ser em Porto Seguro. Junho e julho. Acabou essas competições, a gente entra num novo formato de competição, que são de seleções regionais. Então junta todos os jogadores, por exemplo, da região da Costa do Descobrimento, que no momento é Porto Seguro e Vitória e Espírito Santo, e faz uma seleção. E essa seleção joga o Campeonato Baiano de Seleções. É importante falar que o campeão desse campeonato representa a Bahia na Copa do Brasil de rugby, que é um campeonato nacional, o maior campeonato que tem. É uma vitrine, né? E imagina uma oportunidade para o atleta estar jogando numa competição nacional. Então é assim que funciona o calendário. Esse calendário de seleções regionais vai de agosto a novembro. E aí fica os meses de dezembro e janeiro para as competições de beach rugby, que são mais convidativas, né? Não tem campeonato baiano, nem campeonato nacional. É mais pra galera se divertir, mas o bicho pega também, né? E é bem interessante. E como pega, viu? Eu estava lá para ver. Ô Diego, hoje na Bahia existe quantas equipes de rugby e onde estão elas? Bom falar. Já falei aqui da Costa do Descobrimento, né? A gente está iniciando também um núcleo lá em Coroa Vermelha, uma parceria com a escola indígena Pataxó e a liderança indígena de lá, né? O Carcaju e, enfim, o Ademário, que é o diretor da escola. A gente está para quase levar o rugby para Eunápolis, através do professor Elieliton. Temos aí, vamos esperar mais um pouquinho só, porque essa pandemia pegou um pouquinho a gente. Isso em termos de Costa de Descobrimento, né? E o Espírito Santo, que se filiou à Bahia e se juntou à Costa de Descobrimento. Aí depois vamos subir, né? Vamos subir na Bahia. A gente vai para a região sudoeste baiano, que é a região de Vitória da Conquista, Planalto, Poções, Itapetinga. É uma região que tem rugby, principalmente em Vitória da Conquista. Nessas outras cidades tem bem pouquinho, tá, uma fase embrionária, ou é professor em escola, ou é uma iniciação de um clube, né? Aí a região do sudoeste baiano. Depois nós vamos para a região metropolitana, é a região onde tem mais jogadores experientes de rugby, como o rugby começou lá na Bahia, né? Então é a região de Salvador,
Lauro de Freitas, Camaçari, também o pessoal de Morro de São Paulo joga lá, né? E... que mais? Feira de Santana tem? Feira de Santana, exatamente. Tem o Cajueiro Rugby lá. Essa é a região metropolitana. E essas cidades onde tem rugby que eu falei. E tem também a região do semiárido. Semiárido seria a região a cidade de Adustina, que é uma cidadezinha pequena, fica perto ali de Ribeira do Pombal. Tem também Cícero Dantas, que é uma cidade próxima à Adustina, todas pelo mesmo professor Adenilson, que levou o rugby para lá. E o pessoal agora do Sergipe, lá de Aracaju, se filiou também à Bahia e como está próximo ali, está 150, 180 quilômetros dali, eles também jogam representando a região do semiárido, né? Então hoje tem outros núcleos na Bahia, tem Senhor do Bonfim, tem Alagoinhas, estava surgindo um núcleo lá em Luiz Eduardo Magalhães, são núcleos ainda ou que já estiveram mais ativos ou que são muito novos ainda. Vamos ver se a gente leva para Teixeira de Freitas. Tem muito desafio aí, como eu falei, né? Os sonhos da gente vão se atualizando e vai ficando mais desafiador. Quais as equipes que mais se destacam no estado da Bahia? Olha, hoje a equipe de Porto Seguro, se a gente fosse fazer um ranking, né? Com essas categorias que a gente joga, né? Sub-18, a feminina, no completo Porto Seguro. A do China, a equipe lá do semiárido. Principalmente no feminino e no sub-18. E no adulto, Porto Seguro, Vitória da Conquista com os Imborés, Morcegos de Salvador e o Serigi, que é de Aracaju. São as 4 potências aí. Quando começa um jogo entre essas equipes, você não sabe quem vai ser o vencedor. Pode, às vezes, ter mais um favoritismo para a equipe do Morcegos devido à experiência dos atletas lá. Mas isso está muito condicionado à quantidade de estrangeiros que eles colocam na equipe. Quanto menos estrangeiro, mais equilibrado é o jogo. Enfim, isso é só mais um tempero para o rugby baiano ser bem interessante. Eu observo aqui de perto, porque faço parte como parceiro do rugby de Porto Seguro e vejo realmente como as competições são acirradas e regadas a fortes, vamos dizer assim, embates entre as equipes. E fico feliz de saber que o rugby tem crescido, tem evoluído e está cada dia alcançando o seu espaço. Mas eu queria fazer uma outra pergunta aqui muito importante, não menor do que as outras, mas essa eu creio que ela é em especial. Como é a responsabilidade de ser representante legal do rugby de Porto Seguro? Olha, Renato, eu vou ser bem sincero, eu já me preocupei mais com isso inclusive me incomodava. Às vezes, eu não gostava nem de falar que eu era o representante legal, que eu era o responsável. Sempre achei que isso fosse um fardo muito grande, uma exposição muito grande, principalmente caso alguma coisa desse errado. Com o tempo a gente vai ficando mais maduro, então a gente sabe a hora de falar, olha, bater no peito e falar, eu sou o representante, né? E é assim que vai ser. E em outros momentos a gente fica mais recluso, né? E dá o mérito para as pessoas que fazem o rugby acontecer, que não é só eu, né? Tem outras pessoas fazendo. Mas é um peso, né? Se eu ficar pensando então, o peso aumenta mais ainda. Então eu tento deixar essa coisa mais leve e tento falar para as pessoas, olha, eu estou olhando para frente. Então isso quer dizer que se eu cometer alguns erros aqui, é justamente querendo melhorar, querendo acertar. E vamos seguir em frente. Não vamos ficar muito olhando para os lados e nem para trás. Vamos olhar para frente. A gente tem muita dificuldade com isso. Muita gente olha para a gente assim, de cima e embaixo, e não considera o trabalho que a gente faz, que é totalmente amador. Não tem objetivo de ter lucro financeiro. O lucro que a gente quer ter é um lucro social. A gente quer transformar a vida de pessoas, principalmente de jovens, quer dar oportunidade de jogos, de eles terem experiência de jogos, de esporte, de um esporte como o rugby, que é um esporte extremamente dinâmico, que o cara não vai ficar parado, ele vai se movimentar, ele vai ter que aprender 525 regras, está sendo atualizado agora para 549. Então, você vai exigir do intelecto dele, vai exigir do físico dele, vai exigir do compromisso dele. E a gente acha que isso vai formar muito o caráter de muitos atletas, né? Os pais percebem isso. A gente tem muito feedback positivo dos pais, mães, adoram o que a gente faz com os atletas em termos de como a gente cobra eles, de como a gente estimula eles. Mas muitas pessoas que têm poder decisivo, né,
que podem modificar a nossa vida para melhor, vamos dizer assim, não consideram o nosso trabalho. Então a gente ainda tem muito preconceito pelo fato do rugby não ser conhecido, por uma série de, pelo fato delas não conhecerem o rugby, não saberem o que é, e já virem com estereótipos de que rugby é violento, que rugby é futebol americano, de que rugby, enfim, é qualquer outra coisa. Não conhece os valores. A gente só pede a oportunidade de falar um pouco, sabendo que mesmo a gente falando, a pessoa, se ela não quiser, ela não vai ajudar em nada. Então, vamos dizer assim, tem um peso a responsabilidade de ser o representante legal, mas o que eu mais carrego ainda é uma espécie de injustiça, que muita gente não apoia o esporte, não só o rugby, não apoia nenhum esporte. Eu já contei que eu venho de outros esportes. Sim. E isso é muito triste, porque se elas apoiassem um pouquinho só, se tem 1% de 100 pessoas, seria um grande impacto, do que hoje é 100% de uma pessoa, que é praticamente eu. Então isso é muito ruim, né? Mas a gente vai mudar esse jogo, tem coisa que só vem realmente com o tempo. Muito legal. Eu coloquei na nossa pauta algo assim que você viu no final. Surpresa, né? Uhum. Dá uma olhadinha no seu WhatsApp aí, porque eu li um texto, né, que me chamou muita atenção quando eu me preparei para nós estarmos aqui dentro das nossas limitações, falando um pouco sobre a sua história aí do rugby. Eu vim com bastante tranquilidade, sem aquela preocupação de fazer nada artificial, porque muitas vezes as pessoas querem usar a tecnologia. Não tem. Aí, dá até problema de falhamento aqui, como diz o outro, falhamento. Deu até mau contato. Então, não é essa preocupação, a gente estamos aqui bastante tranquilos. Nós estamos fazendo algo com a simplicidade e a tranquilidade de quem quer fazer um registro para a posteridade. Não é isso? Amanhã a gente pode fazer algo melhor, a gente pode ter uma condição de fazer melhor, mas hoje nós temos nossas limitações. Mas o que eu quero deixar bem claro com relação a essa surpresa é esse artigo ao qual você leu aí, certo? Quando as ações de uma pessoa são condição para as ações de outros, né? Aí o Beckman, em 1964, falou isso. De que se trata esse artigo? Se trata de quando é que se pode dizer que existe influência social. Nós estamos falando aqui de influência social. A sua atitude, a sua decisão como cidadão, como pessoa que faz parte de uma sociedade, é algo assim muito rico, muito grandioso, muito valoroso. E é isso, Diego, que me faz estar caminhando contigo e apoiando e ajudando, porque essa influência social que você tem nesses garotos aqui, como o John. Aqui nós temos 3 meninos aqui na minha rua, aqui na Santos Dumont, no Baianão, Frei Calixto. Aqui o pessoal chama de Complexo Frei Calixto, mas é o Baianão. Aqui é a área do Gravatá, perto da Beira Rio. Só quem conhece sabe o que é que eu estou falando. Então nós temos aqui o Juninho, nós temos o Davi. É Davi? Davi. O Davi Júnior, e o John, né? Esses meninos. E eu fico muito feliz quando eu vejo o John, quando eu vejo o Júnior, quando eu vejo o Davi, né, se destacando e marcando ponto e sendo reconhecido. E essa influência social, ela faz com que haja uma mudança no comportamento, nas atitudes, na visão, no convívio desses jovens, e que outros mais estão vendo e virão através deles também a participar e a estar influenciando outros. Não é isso? Exatamente. Então, e pode incluir tentativas óbvias para alguns indivíduos mudarem as atitudes, o comportamento de outros. É uma persuasão, é uma solicitação, é um exercício da autoridade, porque hoje Diego Hamilton é uma autoridade do rugby. Isso é muito legal, cara. Eu fico feliz com isso. Quem diria, entendeu? né? Eu fico feliz porque há uma história, uma trajetória em tudo isso. E eu quero dizer aqui para você que nos ouve aqui através desse humilde podcast. Porque podcast é o quê? É legal. É legal. É legal, cara. Isso é legal. É o que nós estamos fazendo aqui com uma simplicidade, com uma tranquilidade, dentro das nossas limitações, mas é um momento que está sendo registrado de algo que isso ainda não estava exposto da forma que foi, e outras pessoas vão poder assistir, vão poder ver. E aqueles que verdadeiramente sabem o que nós estamos fazendo aqui não vão ficar atentos para o material, para o ambiente, para as falhas e também para os equipamentos, mas sim para a trajetória, a história, o conteúdo, que é o importante, é o que nós estamos fazendo aqui.
E aí é onde eu quero chegar em algo assim que me deixa muito feliz. Tudo isso, esse envolvimento, esse empenho, aonde está ali a sua família, a sua esposa, perdeu uma criança, eu me lembro como hoje disso, porque ela trabalha comigo, é colega de trabalho, e a gente foi fazer um evento de rugby, esse evento foi muito pesado, a gente estávamos lá junto, e isso culminou, né, com uma situação totalmente desagradável. Temos que registrar isso porque É é algo verdade, é verdadeiro, verdade. foi doado, foi de doação, foi de interesse, foi de envolvimento, foi de entrega a tal ponto. Então, tudo isso eu sei, eu vivo isso, eu estou nesse contexto e gostaria de registrar isso aqui. Não sei se fui feliz, mas eu creio Não, que, tem que trazer tudo né, isso, realmente faz tudo parte, que né? precisa É, as pessoas saber disso, porque assim, é muito fácil. Diego Hamilton Silva os dos reis, Reis, eu mesmo. presidente da Federação de Rugby da Bahia. É, O Diego, aquele que iniciou lá nessa história, como o não sabe nada, o vai aprender e depois vai fazer e ensinar, que se tornou aquele cara que foi procurar o contador porque foi orientado para fazer um clube e depois participou de várias lá fora competições das quais foram derrotados e voltaram felizes uhum. porque estavam aprendendo, se tornou presidente da Federação de Rugby do Estado da Bahia, a qual hoje acolhe Sergipe e Espírito Santo, Exatamente, dois estados dois confiam estados. no nosso trabalho. Não é isso? Então é importante e fico feliz de poder aqui falar, externar para você que vai nos ouvir ou assistir através desse humilde podcast essa história desse jovem que acreditou e continua acreditando e sabe que através do esporte e que através do rugby e através da sua vida, através daquilo que a vida tem lhe proporcionado de ensinamento, de aprendizagem, pode influenciar e mudar a vida de outras pessoas. Diego, você está com a Maravilha. palavra aí para finalizar depois desse choque térmico aí no final. Poxa, Renatão, fiquei emocionado aqui, obrigado pelas palavras. A gente tá tão envolvido aqui que a gente nem, às vezes, confesso que eu nem me dou conta. Só quando a gente fala, né, vai falando, a gente, caramba, já fiz isso tudo, né? Mas eu falo pra você e pra quem tá ouvindo, assim, pra mim, pra Diego, foi muito pouco que eu fiz. Tem muita coisa pra gente fazer. Tem muito mais Johns, Davis e Júniors por aí, seja de área de vulnerabilidade social ou não. Tem muitas pessoas pra gente atingir positivamente. Tem muito rugby pra gente levar. Agora o desafio de ser presidente da Bahia, de levar o rugby para mais locais e de fortalecer onde tem. Tá sendo um outro desafio para mim tremendo. Mas o que eu quero dizer é que tem muito mais para vir. Muito mais. Acho que já se passaram 10 anos. Esse ano a gente vai fazer 10 anos de clube, né? 10 anos que eu mandei o e-mail, né? Como eu falo para as pessoas. E eu quero você nessa festa, viu? Vamos fazer uma festa que uma coisa que eu aprendi no rugby, a gente tem que comemorar essas pequenas vitórias e não só esperar os grandes triunfos, mas essas pequenas vitórias é que valoriza todo o trabalho. E dizer para quem está ouvindo a gente que os próximos 10 anos vão acontecer muito mais coisas, a gente vai atrás de muito mais melhorias para o esporte, de levar para mais pessoas. Eu fico muito feliz com esses desafios que não acabam, acho que não vão acabar nunca. E isso quer dizer que a gente vai viver por muito tempo para atingir todos esses desafios. Muito bem, Diego. Muito obrigado por você aceitar o convite e ser esse parceiro a qual eu tenho a honra e o prazer de estar junto nas caminhadas. E hoje é o primeiro podcast que nós estamos fazendo aqui. Eu criei coragem e mesmo independente muitas vezes de a gente não querer fazer porque alguém vai achar ou deixar de achar, eu creio que o mais importante não é ficar com esse tipo de pensamento e limitado a isso, e sim avançar, porque é devagar que se vai ao longe. Não é isso, Diego? É isso aí. Eu que agradeço, Renato, por estar junto com a gente, acreditar no trabalho e espero que a gente esteja junto por muitos e muitos anos. Com fé em Deus, agora a gente vai tocar essa canção aqui, que é uma grande música que faz parte da história da nossa vida, e abrir o podcast e vai fechar também. Valeu.